Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre 5 frases ou expressões que eu escutei aí ao longo dos últimos anos em cursos, palestras ou li em livros e que realmente provocaram assim um grande impacto na minha vida, fizeram eu mudar o meu paradigma, a minha visão de mundo. Então a primeira frase que causou este impacto foi: você é único e insubstituível na trama do universo. Não seria bem com essas palavras, mas a mensagem é essa. Eu não me recordo se eu li no livro O Tecido do Espaço-Tempo, do Alan Wolfe, ou A Matriz Divina, do Greg Braden, mas vejam bem, você é único e insubstituível na trama do universo. Primeiro que o universo é uma trama, é como se tivessem fios invisíveis entrelaçados na trama do universo. E nós somos um desses fios, cada pessoa, cada objeto, cada ser, cada partícula do universo é um fio nessa trama. Isso faz com que nós tenhamos a percepção do quanto nós somos importantes. Nós nos subestimamos muito, né? Nós geralmente ou nos calcamos em conquistas externas para nos sentir bem, ou nós não valorizamos nada no nosso eu. E quando a gente começa a perceber que nós realmente somos únicos, né? Por mais que sejamos somente uma centelha, mas sem essa centelha todo o universo não existiria. Isso traz esse poder, né? Essa percepção do quanto nós somos importantes para a manutenção do próprio universo. Segunda frase, eu tentei colocar mais ou menos na ordem cronológica à medida em que eu fui lendo, tá? Não temos culpa de nada, mas somos responsáveis por tudo. Essa frase é do professor Horácio Frazão e eu gosto muito dessa frase porque nós temos um nível de consciência médio universal no primeiro nível, e o primeiro nível é o nível da vitimização. É aquele nível em que sempre a culpa é do outro, que os fatores externos estão impactando na nossa vida e que nós não podemos fazer nada porque não está em nossas mãos. Isso seria a culpa, né? Quando eu assumo a culpa, eu estou assumindo sobre aquilo que está externamente. Eu sou uma vítima da vida ou eu estou provocando impactos negativos no mundo. Mas, por outro lado, eu sou responsável por tudo, traz então a percepção de que eu crio a minha própria realidade. A realidade acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. E nesse nível de consciência da culpa, eu não tenho culpa ou eu tenho culpa, que fosse o caso, seria o nível da vitimização, o primeiro nível. Quando eu passo a percepção para eu sou responsável por tudo, eu salto então para o nível de consciência do poder pessoal, que é o terceiro nível já. Então vejam bem, claro que eu vou precisar me responsabilizar também por aquilo que não está dando certo na minha vida. Mas por outro lado, a partir da perspectiva do poder pessoal, eu tenho então condições de modificar a minha realidade, de realizar ações, de mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas posturas durante a vida, passar a sim ser responsável por tudo, mas também de ter o poder pessoal de criar uma realidade mais feliz e satisfatória, sempre partindo do eu e não dos fatores externos. Uma frase muito interessante também: comece onde você está com o que você tem. Essa frase é da Raquel Menezes e essa frase fez com que eu percebesse que muitas vezes nós esperamos um contexto muito apropriado, né? Muito perfeito para realizar alguma mudança e às vezes esse contexto nunca chega. Para fazer qualquer tipo de mudança na nossa vida, em qualquer campo, em qualquer aspecto, é preciso começar. Simplesmente começar. E eu não preciso esperar, né, ter muito dinheiro ou ir morar em tal lugar ou ter tal relacionamento para começar. Eu devo começar hoje, onde eu estou, com o que eu tenho. A partir dessa visão eu consegui então começar o meu portal de cursos, que hoje já conta com mais de 25 cursos. E eu comecei onde eu estava com o que eu tinha, né? Os recursos que eu tinha, celular, computador, uma grande disposição para mudar. E aí, se eu me empenho nesse processo, se eu confio nesse processo, o próprio universo vai dando as direções as quais nós temos que tomar. E isso é muito interessante.
Outra frase que provocou um grande impacto na minha vida foi no início desse ano. Eu estava participando de uma palestra de abertura de ano letivo. Na ocasião, eu ainda era professora da rede pública de ensino municipal. E teve uma palestra do professor Marcos Meyer, maravilhoso educador, né, para incentivar as professoras no início da jornada. E ele falou algo que me tocou muito fundo, que eu até coloquei esses dias no meu history do Instagram, né? Todos têm escolhas, mas cada um só muda as suas escolhas quando a dor de ficar for maior que a dor de mudar. Nossa, isso me bateu assim muito forte, porque fez com que eu pensasse em vários aspectos da minha vida, tanto internos quanto externos, né? Com alguma tristeza eu cheguei a algumas conclusões, né, de que realmente isso é verdade em relação a mim, em relação a outras pessoas. Mas por outro lado, isso realmente me fez perceber como nós temos o poder de mudar. Mas nós preferimos muitas vezes ficar na mesma situação em que nós estamos, sofrendo, reclamando, chorando, mas acostumados com aquela dor, né? Eu acho que essa frase ela quer dizer muito isso, e ele falava muito sobre isso, sobre quantas pessoas reclamam, mas não fazem nada para mudar, né? A situação ou a si próprio. Porque é doloroso mudar, sim, é doloroso mudar, mas ficar pode ser muito mais doloroso. Só que nós estamos acostumados com a dor, com o contexto, com os problemas. E dentro dessa segurança da zona de conforto, mesmo sendo doloroso, a maior parte das pessoas prefere se submeter a essa dor do que ter que se mover em direção àquilo que gostaria e que a faria feliz, né? Porque a dor de mudar realmente existe. Mas eu comecei a pensar no ganho que se tem, né? Mas e se eu mudar isso? Qual vai ser o meu ganho? O que eu vou ter ali na frente? De repente, esse é o ponto, né? Parar de enxergar a mudança como algo muito doloroso e que não vai dar em nada, porque vai dar em alguma coisa, e geralmente em alguma coisa muito boa. E a partir dessa frase, além desse entendimento que eu tive de algumas situações na minha vida, eu também percebi que ficar onde eu estava, que era continuar dando aula para um público ou em um sistema que não me deixava mais feliz e satisfeita, e eu poderia então mudar para uma outra opção, porque todos têm escolhas, né? Existe uma outra frase que eu não coloquei aqui, mas que impactou também muito na minha vida, que existe um universo de infinitas possibilidades. A mecânica quântica já comprovou isso. Então todos nós temos escolha. É muito rara uma situação que não tenha saída. Eu espero que com essa frase se compreenda que não se espere chegar ao limite da dor de ficar para então querer mudar, né? Nós podemos fazer esse caminho em direção à mudança enquanto ainda existe um grau de dor suportável, mas que ainda não chegou naquele estágio em que a pessoa está destruída para então decidir mudar. E finalmente uma frase que eu li esses dias, nos dias assim um pouco difíceis que eu tive por problemas de saúde: a cada dia dê o seu cuidado. Era um trecho que falava sobre a preocupação, o nosso costume de estar sempre preocupado com alguma coisa, né? Nós estamos sempre projetando a nossa preocupação para o amanhã e deixando de viver bem o hoje. O hoje já tem as suas preocupações, e a única coisa que nós podemos fazer de fato, efetivo, é dar a cada dia o seu cuidado, é estar no estado de presença, é estar no aqui e agora, fazendo o possível para fazer com que o momento agora seja o melhor, o mais bem cuidado, o mais bem amado, o mais bem planejado, as melhores ações. É a cada dia que se constrói a vida, não é com as preocupações com o que vai acontecer amanhã ou com aquilo que nos escapa. Então, se nós passamos a nos dedicar a cuidar muito bem de cada dia, de cada momento, de cada pensamento e de cada sentimento, a vida então tende a fluir com muito mais alegria e facilidade. Eu espero que com essas reflexões eu consiga então ajudar também vocês a quebrarem paradigmas, a sair da caixinha e que seja muito útil aí nessa caminhada. Muito obrigada e até mais.